A aula de hoje será com o Dr. Valdir Muniz, ginecologista e obstetra do Hospital Israelita Albert Einstein. Vamos falar sobre os principais sintomas de gravidez, como aliviar esses incômodos, o que pode piorá-los, como ficam as emoções nessa fase e como é feito o cálculo da provável data de nascimento do bebê. Teremos também a participação de Amanda Salim, grávida de sua primeira filha. Quais são os primeiros sintomas da gravidez? Os sintomas, que é aquilo que as pessoas referem, e os sinais é aquilo que a gente pode observar e que a paciente também observa, no início da gestação eles são diversos. Eles diferem de paciente para paciente, de momento do início da gestação para outro momento um pouco mais tardio. E o principal que eu considero é o atraso menstrual. Então, você demorou muito para descobrir que estava grávida, Amanda? Eu descobri no 8º dia, Malu. Descobri porque minha menstruação atrasou e não era de atrasar, na verdade. Eu tomava a pílula já há 10 anos, assim, de forma ininterrupta. Então, quando aconteceu, eu achei estranho. E fora isso, também os meus seios ficaram doloridos. Hoje, os testes de farmácia, ditos de farmácia, que qualquer pessoa pode comprar em qualquer farmácia, eles já são bem mais confiáveis do que aqueles antigos, que eram de manipulação muito mais difícil. No 8º dia eu fui na farmácia que tem pertinho de casa, comprei o teste e na verdade acho que eles pedem 3 minutos para sair o resultado. O meu em menos de 10 segundos já tinha o positivo bem grandão lá na minha cara. O beta-HCG que é feito no sangue, esse é muito certeiro, ela pode diagnosticar a gravidez até mesmo antes do atraso menstrual. Outros sintomas são o enjoo, as alterações digestivas, a azia, a queimação do estômago, o aumento da salivação e o aumento do apetite. E Amanda, me conta uma coisa, você sentiu aquele sono no começo da gestação, aquele sono assim incontrolável ou foi tudo bem? Muito sono. No 2º mês, na verdade, logo depois que eu descobri. E é uma coisa assim inexplicável. A maioria das vezes ela se sente mais sonolenta, aumenta o apetite, aumenta o peso, aumenta a ansiedade. O que causa estes sintomas? O comecinho da placenta, que a gente chama de trofoblasto, o citotrofoblasto e o sincício trofoblasto, eles produzem hormônios iguais ou muito similares aos hormônios que nós produzimos no nosso organismo, em quantidade um pouco diferente. E esses hormônios, eles influenciam os mais diversos departamentos. Toda grávida tem enjoo? É comum sentir o enjoo, mas não é obrigatório. Tive enjoo por 2 semanas no 2º mês, assim. Foram 2 semanas certinhas, fechadinhas de enjoo noturno. Na verdade, não é aquele enjoo matinal que acontece com a maioria das grávidas. Ela pode não ter nenhum dos sintomas, né? Até mesmo, às vezes, a menstruação atrasa, mas ela, porventura, tem algum tipo de sangramentozinho que confunde com uma menstruação, então ela nem acha que está com atraso menstrual. O que pode piorar os episódios de enjoo? Se a mulher está grávida de gêmeos, ela tem mais quantidade de placenta se formando, ela vai ter uma quantidade maior, provavelmente ela vai ter um pouco mais de enjoo. A ansiedade, o estresse, o cansaço e o excesso de comida, ou até mesmo ficar muitas horas sem se alimentar, podem estimular os enjoos. Como podemos aliviar esses sintomas? A gente pode medicar com os medicamentos mais tradicionais, antieméticos, e procurar que ela fuja dos períodos do dia que ela se sente mais enjoada, e também o hábito alimentar, ela tem que comer aquilo que apetece. Às vezes os gelados vão bem, então nós temos que ter muita atenção no fato dela não se desidratar. A hidratação na gestante é sempre muito importante, é mais importante do que numa mulher não gestante. Nessas fases de enjoos e vômitos, um copo d'água atrapalha mais do que ele ajuda. Por isso, recorra a sucos, leite ou outros alimentos ricos em água. A dica é investir em frutas, vitaminas, em iogurtes, sopas. Use a sua criatividade. O que acontece com as emoções? Elas já sentem alterações psicológicas, porque isso tem a ver com toda uma vida, com a infância dela, o que ela passou, com as expectativas, né?
se ela está casada ou não, se ela está querendo ou não a gravidez, aceitações, etc., né? Então, aspectos psicológicos são muito presentes nessa fase. Você fica mais fragilizada, eu acho, sabe? As coisas te afetam com mais facilidade e com mais intensidade também. E esses aspectos psicológicos também influenciam também nos sintomas, né? E aquelas fomes engraçadas? Você teve algum tipo de episódio? Eu quero comer jiló às 3 da manhã, alguma coisa engraçada assim? Tive semana passada. Semana passada me deu vontade, uma vontade louca de comer crepe de chocolate com banana. E aí, à noite, tomei banho, fiz meu marido sair de casa comigo, a gente foi, atravessou a cidade, a gente foi num shopping que eu sabia que tinha para comer. Depois, não contente, fiz em casa, comi mais uns 4. E essas fomes diferentes e esses gostos diferentes, eles ocorrem. É clássico isso, a mulher acordar, querer uma pizza, querer morango quando é fora de época. Enfim, e aí o marido tem que sair de madrugada para ir no supermercado para achar alguma fruta que não tem na época, pegar congelada, essas coisas acontecem, mas elas têm um cunho psicológico, têm um cunho hormonal discreto, né, e ocorrem. Afinal, como posso calcular o tempo de gravidez? E a gente calcula a gravidez como demorando a gravidez toda como 40 semanas em média. E a gente começa a contar as semanas a partir do primeiro dia da última menstruação, porque muitas pessoas querem calcular do dia que ela engravidou. Você pode calcular a data provável de nascimento do seu bebê. Por exemplo, se você menstruou no dia 2 de abril, como abril é o mês 4, você vai somar ao dia 2 mais 7 dias e subtrair 3 do mês 4, ou seja, a data provável de nascimento do seu bebê é 9 de janeiro. Se ao fazer este cálculo o mês virar, aí a conta será outra. Por exemplo, você menstruou no dia 27 de junho. Se somarmos 7 ao 27, vai dar dia 4 de julho. Daí você vai subtrair 2 e não 3 do mês da última menstruação. Logo, neste caso, a data provável de nascimento do seu bebê é no dia 4 de abril. Mas e quando não se sabe a data da última menstruação? Quando ela não sabe a última menstruação, não se recorda, ou ela tinha um distúrbio menstrual, que não menstruava e engravidou sem saber a última menstruação, a avaliação da idade gestacional ela é feita pela ultrassonografia. E quando a barriga começa a aparecer? Bom, assim que a gravidez inicia, o útero começa a crescer e começa a mudar a sua forma, né? Mas ele só começa a ter volume perceptível pelo paciente após a 10ª semana. A minha começou a aparecer com uns 4, 5 meses, assim, eu acho que demorou um pouquinho, eu fiquei bem ansiosa também, eu queria que aparecesse logo. Quando é possível saber o sexo do bebê? Os que querem descobrir o sexo antes do momento propício, né? Antes do parto, ou mais antecipadamente possível, com 8 semanas pode-se realizar um exame de sangue que você determina o sexo com um acerto de 99%. Este exame é o exame de sexagem fetal. A maioria dos convênios médicos não cobre a sua realização. Eu sempre falo para as minhas gestantes que sempre vai dar tudo certo. A possibilidade de uma gravidez culminar com êxito é enorme. Agradecemos ao Dr. Valdir Muniz e à maternidade do Hospital Israelita Albert Einstein. Responda agora ao nosso quiz e teste se você aprendeu todo o conteúdo passado.